Reunião, depois... Microfone bem alto e boa tarde, senhores, senhoras, obrigado pela presença. Impreterivelmente às 14 horas, começando a nossa reunião, hoje uma tarde de quinta-feira bastante concorrida na Casa Legislativa, outras reuniões, entre elas nas salas ao lado, a CPI do lixo também, bastante alvoroçada por lá, um quórum maior que essa reunião do Floribike. Nós vamos iniciando enquanto as autoridades convidadas chegam, entre elas a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, o IPUF, reunião ampliada no seio da comissão, da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana e Defesa do Ciclista sobre o Floribike, bikes compartilhadas tão aguardadas por Florianópolis, que nós já podemos observar pelo mundo todo e também algumas capitais de outros estados brasileiros, outras cidades pelo Brasil afora. Nós vamos rodar um vídeo de aproximadamente de 5 a 7 minutos, falando um pouquinho sobre o Floribike, enquanto as autoridades vão chegando e se acomodando nos seus lugares. Assim, daremos início a essa tão importante reunião. Por favor, assessoria, se puder rodar o vídeo. Você chega a uma estação como essa, retira uma das bicicletas públicas e pode usá-la para ir ao trabalho, passear, cumprir compromissos. Assim funciona um sistema de bicicletas compartilhadas, realidade que já se espalha por dezenas de municípios do Brasil. É mais uma solução para os problemas de mobilidade em cidades travadas com trânsito e excesso de carros. For society, it's a real way to change the way they get around, being able to have a bicycle at the ready. Not one that you have to pull downstairs, not one that you have to bring up from the basement or find the back of your garage, but walk outside of your house or your apartment and there's a bike station. Public use bicycling is a panacea. O primeiro sistema do país é de 2010, no Rio de Janeiro. De lá para cá, capitais como Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador também adotaram a solução. O total de viagens feitas no projeto Bike Sharing como um todo no Brasil já bateu mais de 15 milhões de viagens, sendo que a gente tem mais de 2,5 milhões de pessoas cadastradas na nossa base de dados. A maior parte das viagens tem entre 15 e 20 minutos, que elas têm retirada em uma estação, devolução em outra estação, que elas acontecem de forma muito forte nas proximidades das estações de transporte público, então de metrô, trem. Então a gente vê que são viagens efetivamente que têm o caráter de deslocamento. Maior cidade do país, São Paulo foi responsável por uma verdadeira quebra de paradigmas. Porque a gente tinha uma cidade que não tinha infraestrutura adequada e tinha uma resistência muito grande de achar que a bicicleta não tinha aquele espaço ali como legítimo, né, para compartilhar no trânsito. Não é possível usar a bicicleta porque eu não tenho vestiário, eu não tenho um ponto de apoio, eu vou chegar suado, coisa e tal. A integração dos modais de transporte se mostrou muito eficiente em São Paulo. What these systems are great for, really great, are what's called the last kilometer or the first kilometer. So you walk outside of your apartment or your house in the suburbs and you take the bicycle to the train or to the BRT to get into wherever you need to be. It's fantastic. Existe uma resistência muito grande de estabelecimentos comerciais e residenciais de receberem uma estação na sua rua ou próximo ao seu estabelecimento. Então, hoje, é o contrário. Eu tenho mais pedido de gente falando, dá para colocar na porta da minha padaria? Dá para pôr aqui na frente do meu restaurante? Você vê um aquecimento da economia local em torno das estações do bike sharing só pela existência dela, né? Nos últimos anos, São Paulo também teve redução de velocidades e 400 quilômetros de ciclovias. O ciclista da bicicleta compartilhada, ele ainda é um ciclista iniciante, sim, né? Ele usa todo dia e ele só vai usar se você tiver uma infraestrutura cicloviária. Então, quanto maior a sua infraestrutura cicloviária, maior vai ser o uso do seu sistema de bicicleta compartilhada. Ele precisa respeitar esse objetivo de estar próximo a alguma infraestrutura cicloviária. Isso assim, ele pode não estar no leito da infraestrutura, ele pode não estar 1, 2, 3 quarteirões, mas ele precisa estar sempre pensado, bom, a pessoa vai pegar a bicicleta aqui e vai usar alguma ciclovia para chegar em algum lugar. Cada cidade tem uma peculiaridade, isso está muito ligado à realidade da cidade. São Paulo, o metrô, a CPTM acumula viagens. BH metrô é metrô também, mas a ciclovia tem muita importância ali. Em Recife,
é a população flutuante num local específico, ou a faculdade. Em Salvador, no centro, onde você tem um volume muito grande de viagens, também não tem ciclovia, o trânsito é caótico, é extremamente difícil de pedalar ali, e você tem um fluxo enorme. Pode acender as luzes pra gente aí, Fabiano. Acender as luzes. Ô, senhores, o projeto Floribike, no município de Florianópolis, ele iniciou, as ideias iniciaram lá no ano de 2009. O primeiro edital de licitação aconteceu no ano de 2012. O edital deu deserto. Não teve empresa interessada até pelos motivos mercadológicos de ser um projeto bastante robusto, perto do que a cidade poderia comportar, ou não perto do que a cidade poderia comportar, mas sim do que a cidade, do ponto de vista mercadológico, teria alguma empresa interessada. Cito, por exemplo, os modelos do Rio de Janeiro, o primeiro modelo que iniciou com 60 estações, e Porto Alegre, que iniciou com 40 estações. O modelo proposto pelo IPUF era um modelo inicial com 112 estações, muito superior ao que o Rio de Janeiro e Porto Alegre são cidades com um número muito maior de moradores, e o Rio de Janeiro, sede de Copa do Mundo, assim como a Porto Alegre, Rio de Janeiro, sede de Olimpíadas, e também o Rio, capital do Brasil para o mundo em relação ao turismo, né? Então, nesse sentido, acredito que o modelo de Florianópolis proposto não foi atrativo do ponto de vista mercadológico, mas do ponto de vista de modelo, seria sim um sonho para Florianópolis ter aquele modelo aplicado aqui no município de Florianópolis. Eu queria aqui convidar para compor a mesa, representando a sociedade civil, o Luiz, o Peters, representando a Almobice. Se puder compor a mesa aqui conosco, ele está falando com a imprensa. Então, pedir aqui também, mencionar a presença aqui do pessoal do IPUF, o Michel que vai representar. O Michel puder compor a mesa aqui, representando o IPUF. E, assim com a sua equipe também aqui presente. Convidar aqui para compor a mesa com a gente a Caroline Duarte, do Detran, e mencionar aqui a presença da Amanda Loureiro, também, assim como o André Xavier, da OAB Cidadã. Obrigado. Tudo bem? Obrigado pela presença. Senhores, o edital está sendo construído pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu falei ontem com o secretário Marcelo Silva,
ele me confirmou que estaria presente na reunião. A Secretaria de Mobilidade Urbana fica na Tenente Silveira, 656, se eu não me engano, aqui pertinho. Provavelmente ele não veio de bicicleta, uma bicicleta do Floribike, deve estar preso em algum congestionamento, não chegou ainda, pelo atraso. Então eu queria aqui ver se alguém já tem algum interesse de utilizar o púlpito para se manifestar em relação a esse projeto. A gente tem que terminar essa reunião até às 3 horas da tarde. Nós queríamos abrir a manifestação antes do IPUF, enquanto o IPUF se prepara aqui para a apresentação. Pode ser? Pode. Para a gente quebrar um pouco o protocolo, porque a gente tem... Fabiano gostaria de se manifestar, usar a palavra? Alguém? Então vamos aguardar o IPUF para as manifestações técnicas em relação ao projeto. Fabiano, não sei se foi no ano de 2014 ou no ano de 2015 que teve um novo edital que também deu deserto. Já usou um pouco, já falo disso. Muito fácil. Então vamos lá, aproveita esse espaço que a gente tem para a gente manifestar e poder... O Fabiano Pacheco faz parte do assessor parlamentar do nosso gabinete, mas também faz parte da Amobice, entidade que representa os interesses dos ciclos usuários da Grande Florianópolis. Testando. Aqui acho que não está funcionando. Conseguem ouvir? Não. Vamos lá agora sim. Na verdade, o edital, o Floribike está sendo pensado na cidade desde o ano de 2007. Não é nem desde o ano de 2009. Em 2007, só para lembrar, estavam em início os 2 primeiros sistemas no mundo. Por exemplo, o Velib. Foi anterior a São Paulo ter o projeto Uzibike, que era um sistema bem pouco tecnológico. Foi anterior ao Rio de Janeiro ter o Samba. Foi anterior a Blumenau, que também, por esse período, acho que 2011, teve o primeiro aluguel, sistema de bicicletas da cidade, hoje desativado. Nesse período, nós tivemos no Brasil 3 avanços tecnológicos importantes em relação aos principais sistemas. Nós tivemos sistemas que cresceram, sistemas que foram finalizados, foram encerrados. Uma parte que é meio chata de dizer, diferentemente de Córdoba, na Argentina, que o sistema foi pensado pela cidade, foi todo estudado pela cidade, e apenas posteriormente a operação foi repassada a uma entidade privada, por motivos da cidade mesmo, não querer mais envolver seus servidores diretamente nisso, liberá-los para outros projetos, em Florianópolis isso nunca esteve pensado seriamente. Sempre foi se estudar, se planejar e uma empresa implantar, uma empresa operacionalizar o sistema. Isso quer dizer, o investimento público para um sistema modal que é tão importante, nunca foi pensado ter realmente o investimento advindo diretamente do município. E com isso eu quero reforçar um pedido que já vem de 2 gestões, assinados pelos 2 últimos gestores, que foi o de destinar 20% do Fundo Municipal de Trânsito para o que a gente chama de sistema cicloviário, que é definido pela Lei Complementar 78. Por sistema cicloviário, se fossem destinados esses valores, poderia-se haver um incremento de ciclovias ou de vias cicláveis pela cidade de uma forma absurdamente impressionante, ainda aquém do que merecemos, mas poderíamos pelo menos estar vendo o crescimento da malha cicloviária do município. Houve 2 editais que estiveram vazios, um edital que teve empresas interessadas. Esse edital era, na verdade, um edital pela metade. A primeira licitação foi dividida em habilitação e concorrência. Demorou 2 anos entre um edital e outro. Nesses 2 anos, uma empresa, que era Alta Vista, tinha interesse em entrar no mercado sul-americano, mas ela optou por ir para Nova York. Então, a gente perdeu, pelo timing, pela falta de vontade,
um know-how que é impressionante e está simplesmente numa das maiores cidades do mundo. Acho que agora posso abrir a palavra para as manifestações do IPUF para mostrar a nova versão do projeto. Obrigado, Fabiano. Esse projeto Floribike, realmente, o Fabiano me corrigindo, desde 2007, ou seja, nós temos ainda mais tempo daquilo que, a partir do momento que chegou no poder público para dar encaminhamento, a sociedade civil já vinha discutindo esse assunto, a importância das bicicletas compartilhadas no município de Florianópolis. Florianópolis, que é uma cidade, principalmente onde comporta a ideia do sistema, que é a região universitária, a bacia do Tacorubi e o centro da cidade, muito diferente do que muitas pessoas pensam. É uma região muito ciclável, muito boa para pedalar, só quem pedala dia a dia ele sabe como é tranquilo fazer um pedal, muito mais tranquilo que ficar preso nos imensos congestionamentos da cidade, né? Vejo alguns ciclistas aqui afirmando positivamente. Michel, então, palavra contigo. Deu um pequeno problema no arquivo que o IPUF iria apresentar. Nós temos ainda, se alguém conseguir mandar isso por e-mail, a gente pode abrir a palavra para outras pessoas, ou se você preferir, eu sei que você tem habilidade também e desenvolve bem. Vou usar o microfone ali ao lado, por gentileza. Michel, que é diretor da região metropolitana do Instituto de Planejamento Urbano, aqui do IPUF, município de Florianópolis. Cabe salientar que eu posso desenvolver porque a gente está num processo de abrir informação. Está ali o mapa online, tá, que consta as estações sugeridas e tal para o Floribike. Depois eu entro mais nessa questão da rede de espaços públicos que a gente está começando a disponibilizar para a sociedade civil, o que a gente está pensando em planejamento e o que pode. Vou deixar as imagens que são a imagem que é mais relevante. Eu pediria para o Thales de repente operar ali, ligar para nós o que é a malha cicloviária atual da ilha inteira, né, ampliar o mapa ali e desligando o que seria que a gente está propondo. Bom, vamos lá. A gente está no IPUF trabalhando em parceria com a Secretaria de Mobilidade na construção desse novo edital. O edital já foi encaminhado para análise do setor de licitações da Prefeitura. Algumas considerações importantes têm que ser feitas sobre a construção desse novo edital, que foi bem colocado pelo vereador Maicon, que o que estava posto era impraticável no sentido econômico das empresas que pretendiam colocar, e também a gente está revisando algumas questões conceituais. Tá? Primeiro, a gente vive uma cidade, em Florianópolis, uma cidade que tem várias nucleações urbanas separadas entre si pela paisagem natural, né? E isso se vende como uma dificuldade para a mobilidade do transporte coletivo, do transporte baseado em bicicletas, né? Essa separação, o que não é verdade. As pesquisas indicam que a bicicleta é um dos principais meios de transporte, especialmente para as camadas de baixa renda, né? Que ela enxerga na bicicleta como uma possibilidade de economia, né? Para poder se deslocar. Nesse sentido, também a gente verificou que a estrutura cicloviária posta até hoje, ela é muito baseada, muito mais voltada a onde eu consigo aplicar uma sobra de sistema viário, uma ampliação do sistema viário voltada ao lazer e com baixíssima conectividade entre as partes, né? Aí entra em critérios mais peculiares do tipo a qualidade de uma determinada ciclovia, a qualidade de uma ciclofaixa ou de um passeio compartilhado, que também é um problema, mas a gente enxerga muito mais um problema, falta de oferta do reequilíbrio da infraestrutura urbana como um todo para oferecer ao modal pedal o que ele tem que ser, né? Ele tem que ter espaço enquanto um mecanismo eficiente da ocupação do lugar público, ele transporta, tem capacidade de transporte muito maior do que as faixas de automóvel, considerando o que ele ocupa, tá? Mais ou menos naquilo que a gente conversa sobre a ponte, né, Ercílio Luz, que não adianta a gente colocar um monte de carro se vai transportar pouca gente. A mesma lógica, se a gente analisar os diferentes perfis de transporte, a bicicleta ela é até mais eficiente que o automóvel, tá? Além disso, a gente tem verificado e analisado uma série de estudos mundiais que comprovam que, na realidade, um dos medos que existem é que quando tu amplia o número de usuários, parece que vai ter mais atropelamentos. Pelo contrário, quanto mais usuários, menos a taxa de mortalidade
pela utilização da própria bicicleta, né? E quanto mais infraestrutura, mais usuários vêm também. Isso de forma bastante exponencial, tá? Teria os gráficos para mostrar, mas na palavra que a gente defende, tá? Observado isso, e a gente viu uma série de descolamentos também entre os projetos de infraestrutura que vinham sendo feitos na cidade e o desapego que eles tinham sobre as questões de valorização tanto do pedestre, em primeiro lugar, depois da bicicleta, depois do transporte coletivo e depois do automóvel. Todos os projetos são baseados desde um recapeamento de uma via, fechar um buraco, é sempre colocado o automóvel como a variável principal da equação, e a gente está desmontando gradativamente essa ideia e inserindo as pessoas em primeiro lugar e provocando que a Secretaria de Infraestrutura... Chegou? Ah, manda bala. Olha aí, eficiência, viva a internet. Bom, ele vai abrindo aí. A gente verificou que realmente a bicicleta ela não tinha vez no planejamento, é sempre uma tentativa, uma busca, né, de onde é que eu consigo encaixar. Então, a gente está revertendo um pouquinho os procedimentos, isso é uma conquista gradativa, de desenvolvimento de qualquer projeto, em que o IPUF, junto com ele, seja o articulador com as outras secretarias da etapa conceitual dos projetos e que consigam colocar esse começo, essa ordem, desde o início. Vamos ver como é que esse projeto se comporta para o pedestre, vamos ver se tem a oportunidade, a necessidade da bicicleta, como é que a gente pode agregar o transporte coletivo e assim por diante. Tá? Então, isso já está acontecendo na Secretaria de Infraestrutura, com alguns projetos de recapeamento de vias. A gente está conseguindo vender a ideia que o recapeamento também é para fazer passeios. Né? Então, quando tu vai recapear, tu não pode recapear só para o automóvel, tu tem que... tem a oportunidade de converter numa ciclorrota aquele setor, vamos aplicar, já que a gente já vai recapear, cabe uma ciclofaixa, dependendo da característica da via, a gente já está criando esses estándares, e, claro, isso é um processo, tá? Uma conquista gradativa, a gente tem que demonstrar esses procedimentos até internamente, né, dentro dos diferentes campos da prefeitura, e para ir conquistando. Tá? Nesse sentido, conseguiu abrir ali? Está baixando? Tá. Nesse sentido, a gente verificou que estava na hora de criar um programa voltado à questão da mobilidade baseado nos cicláveis. Tá? E a gente apelida esse programa de Mais Pedal. O pessoal já tem conhecimento, não está lançado ainda, porque a gente está criando consistência, mas a gente vai contando, né? Pega as oportunidades e vai contando. Tá? Esse programa ele se baseia nisso que a gente fala, é converter a bicicleta num ativo de mobilidade, e aí a gente estabeleceu um conjunto de ações e projetos mobilizadores. Tá? Dentro desses conjuntos de ações e projetos mobilizadores... alguém chegou. Pode já passar os gráficos ali, Thales, e ir lá para aquele... Aqui fala sobre aquilo que eu estava falando, sobre como o aumento da infraestrutura traz mais usuários, né? Próximo, pode Desculpa ir. interromper, Michel. A TV Câmara consegue pegar os gráficos ali para que o público também... Nós estamos transmitindo ao vivo a Que bom. reunião. Então, para que o público que está em casa também possa acompanhar aí. Eu não consigo, mas eu lembro um pouco. Eu posso trocar, daí fica mais fácil para... Esse aqui é a redução do número de colisões conforme aumenta o número de usuários, não necessariamente com infraestrutura. Tá? Então, o número de colisões não tem a ver necessariamente com o número de infraestrutura, mas sim, quanto mais ciclistas tu coloca na rua, mais ele é percebido e aí reduz o número de acidentes. Tá? Isso é extremamente relevante e desmonta aquelas teses não tem como eu botar bicicleta porque eu vou passar de carro. Não é isso, tá? É o contrário. Quanto mais bicicletas, menos acidentes. Pode ir em frente, por favor. Aqui coloca o quanto é destinado do percentual do espaço da cidade para o modal bike. Isso é extremamente relevante e para nós passa a ser um indicador. Então, a gente vai utilizar isso com um balanço, está pequenininho, mas é 2,38%, é isso? 2,38% da infraestrutura de espaço público é voltado para o modal bike. É muito pouco, né, comparado com outras cidades do Brasil. A exemplo, Rio Branco. Eu não conheço Rio Branco, mas deve ser bem legal. Está cheio de espaço para bicicleta lá.
E aí vai, Vitória também, que é um dos modelos que a gente tem utilizado para o Floribike. Tá? Isso é bastante importante salientar. O prefeito, inclusive, visitou Vitória, conheceu o sistema e está parceiro, né, do projeto. E aí vai, Floripa aparece lá com 2,38% da nossa infraestrutura de espaço de mobilidade destinado à bicicleta, o que é muito baixo. Se a gente colocar transporte coletivo, isso desaparece, porque a gente não tem nenhuma via exclusiva hoje para ônibus. Tá? É extremamente complexo isso, e a gente está querendo mudar um pouco esses números e esses indicadores. Pode ir em frente, Thales, por favor. E aí o Mais Pedal é isso, é tentar trazer a bicicleta para o contexto da mobilidade. Pode passar, por favor. E alguns eixos de atuação. O primeiro desses projetos mobilizadores é realmente a implantação do projeto de bicicletas compartilhadas Floribike. Entendendo que, embora esse primeiro ato, essa primeira fase, a gente reduziu bastante a quantidade, tá, de bicicletas que deveriam ser colocadas, até para nós entender a nossa realidade local. A gente passa para, depois tem um mapinha, a gente passa para um número bem reduzido, com possibilidade de ampliação até um X número, e que coloca também a característica da ilha, que ela é bastante separada, e a gente acredita que a gente vai ter que provocar sistemas e operações diferentes. Por exemplo, em determinados lugares, elas são mais ativas no verão, e outras não, muito embora cada vez mais os bairros tenham essa autossuficiência. A gente acredita que, tendo bairros mais diversos em termos de uso e de pequenas centralidades, a gente vai ter subsistemas, né? Então, por exemplo, na Lagoa, vai ter bicicletas compartilhadas da Lagoa, o que não impede alguém sair de uma bicicleta compartilhada e ir até o centro, mas nosso jeitão aqui possibilita ter vários exemplos de operação. E, naturalmente, que o centro da cidade é o laboratório principal e é o que é colocado nessa fase do Floribike. Tá? Além disso, a gente está provocando uma análise e uma necessária ampliação da rede cicloviária, e aí o conceito é ganhar espaço. Tá? Não vão, a gente mediu, e vai demonstrar isso depois para vocês, que se a gente operar com ciclovias, por exemplo, essas ciclovias são mais caras e não conseguimos conquistar o espaço. Então, a gente está fazendo uma análise da inserção da bicicleta dentro dos bairros, dentro do centro, a partir principalmente de ciclorotas e de ciclofaixas. Tá? E aí, esse programa de ampliação, a gente já conversou com o prefeito, ele está esperando a gente agora apresentar o conjunto de ideias para ver que ações que a gente toma. Também a questão da educação e informação sobre mobilidade e ciclos está dentro de uma das ações que a gente está planejando. A criação de eixos cicloviários de acesso ao coração do centro, tá? Porque não adianta a gente circular a cidade e não levar o ciclista para o coração da cidade. Então, a gente tem um projeto mobilizador de colocar a Gama Dessa como um eixo ciclável e fazer conectividades dela com o resto, porque a Gama Dessa ela é o plano ideal, perfeito, ela é horizontal, e a gente tem espaço. Né? Então, fazer chegar a bicicleta também é onde colocar a bicicleta. Então, existe um programa que a gente está lançando dia 20, chama Calçada Certa, não sei se vocês já ouviram falar, a gente está todo mundo convidado para ir ao CDL, que é a ressignificação das calçadas, primeiro a começar pelo item de acessibilidade, mas um dos próximos capítulos é a questão da alocação de equipamentos, de lixeira, para ciclos e etc. Então, vai constar na lei que determinados empreendimentos ou determinadas situações, especialmente aqueles comerciais, eles têm que oferecer no passeio público o espaço para a colocação da bicicleta. Tá? E aí a gente também agora está com a revisão da 482, melhorando alguns itens dela, não estamos revisando todo pelo diretor, tá? Mas a gente quer que esteja constante que edificações voltadas ao múltiplo uso ou comércio, elas têm obrigatoriamente espaço para estacionar bicicletas, e não só nos edifícios residenciais. Tá? E aí esse espaço de estacionamentos, dependendo de um número de espaços comerciais, ele seja acompanhado de vestiário, tá? Que é isso, pegar 2, 3 vagas de carro e converter num algo que potencializa 50, 60 pessoas a utilizar. Né? Tá? Além disso, a gente tem dentro do programa Ponte Viva como conectar a bicicleta. A conectividade é o principal elemento dentro do projeto Ponte Viva, que é
o projeto que articula a Ponte Hercílio Luz com os entornos como um todo. A gente mediu que o potencial ciclável, a partir da implantação da Ponte Hercílio Luz, aumenta em 30% de potencial do ciclista utilizar a malha urbana do centro aqui, se nós ativarmos a ponte. É muita coisa, 30% é muito espaço. Tá? Além disso, a gente está estudando uma articulação da ligação UFSC e UDESC, também como um projeto mobilizador, e que temos discutido com os colegas aqui, participamos de alguns eventos. Estaremos fazendo uma oficina mais final agora nesse mês para bater o martelo no modelo que a gente está propondo para Madre Benvenuta, tá? Que, pela nossa ideia, é um ponto de virada no sentido de percepção da bicicleta e inter-relação com a cidade. E que nós temos que, na realidade, entender o espaço urbano para dizer que forma a gente tem que colocar a bicicleta. Na opinião do IPUF, por exemplo, é mais importante nós colocarmos bicicletas nas duas fachadas e não no eixo da via, da Madre Benvenuta. Isso, a princípio, parece uma obra mais complexa, mas ao longo do tempo ela vai criar o que a gente chama de via completa, mais ativa. Ou seja, tu tem o pedestre, a bicicleta, o ciclista ele para no comércio, ativa o comércio, e aí para nós é uma maneira mais inteligente de lidar. E isso é importante, que dentro do Mais Pedal a gente está fazendo um conjunto de manuais, e vão pedir ajuda, tá, dos pessoal da bicicleta, da universidade, de quem for, para fazer isso, que é explicar isso, por que determinada situação tu tem que ser ciclofaixa, por que outra determinada situação uma ciclovia, e assim por diante, para educar o projeto urbano também. Tá? Pode passar. Sobre a ampliação da malha cicloviária, a gente fez já um levantamento, pode ir. A ideia é criar espaço com baixo custo e alto impacto, ganhar espaço para o cicloviário, ampliar a malha atual, e atingir grande parte do município conectando caminhos já utilizados pelos ciclistas. Tá? Pode ir em frente. O que a gente viu, que ciclovia, em termos de custo por quilômetro, é quase 3, 4, 5 vezes o custo. É óbvio que nós não vamos fazer uma ciclofaixa numa SC. Né? Então, a categoria da via, o tipo da via é que vai determinar o tipo de solução, mas esse primeiro programa mobilizador ele se afasta um pouco da ciclovia tradicional. Esses são grandes temas de mobilidade, de integração entre setores, e se aproxima mais da conquista da ciclofaixa e da ciclorrota, tá? Até para inserir a bicicleta mais no tecido urbano ativo. Tá? Pode ir em frente. Aqui a nossa malha cicloviária é até bom, dá para ver a feição ali do centro, né? Alguma coisa em direção ao sul. Isso aqui já está disponível online, tá? espaçospublicos.pmf.sc.gov.br. Tá? É a rede de espaços públicos que absorve alguns temas do Mais Pedal. Tá? Esse vai ser um grande portal que a gente está fazendo para interação sobre a questão da rede de espaços públicos, e ali dentro tem mapas da rede. Dentro de mapas da rede, você vai clicar ali, Mais Pedal, vai ter esse mapa aqui, pode ir ao próximo, e vai ter a sugestão, que a gente está em análise, da ampliação da malha cicloviária por esse programa inicial. Tá? Pode ir. Depois a gente coloca online e daí copiar. Então, vou repetir lá. espaçospublicos.pmf.sc.gov.br. Tá? A ideia, por enquanto, só são programas ainda separados, Mais Pedal, calçada, parklets, mas no futuro vai ser um grande portal em que o cidadão vai interagir com os projetos. Vai ser um portal em que hoje tem uma demanda bastante grande por adoção, intervenção, algumas coisas efêmeras sobre o espaço em que são coletivos, às vezes, que querem atuar. Né? Então, ali, e a pessoa perguntar, eu falo com a Floran, falo com o IPUF, falo com a Secretaria de Obras? Não, vai falar com a rede de espaços públicos. Tá? É ela que vai dar o melhor encaminhamento para cada situação de adoção ou de manutenção, e etc. Então, essa é a ideia. Criar para o cidadão um lugar só que ele vai se articular. E até entender pesquisas que a gente tem feito sobre quais as áreas da cidade que têm menos quantidade de bicicleta ou percentual de bicicleta, né? Ou quais as áreas da cidade que têm menos praça, né? Porque é muito legal, a gente adota a praça só no centro e tal, é bem legal. Mas tem vários lugares que estão precisando de praça, né? Então os estudos vão demonstrar isso também. Aqui são as vias que a gente levantou e categorizou, não vamos entrar em detalhe aqui. Assim que possível, a gente vai vincular cada linhazinha lá, que a pessoa vai dar um clique e
vai pegar aquela ali, qual que é a característica que se deseja para aquela intervenção, tá? Se é uma ciclorrota, uma ciclofaixa, uma via compartilhada, esse tipo de coisa, tá? E nesse levantamento a gente chegou em... Pode ir em frente, por favor? Aqui no número de intervenções por um bairro, né, ela é bastante espalhada, né? Claro que o centro e a região central aparecem como potencial. Aí, não é definitivo, tá, gente? Até a gente pede a colaboração de vocês a indicarem lugares, tá? Olha, por que não em tal lugar, né? Pode ir em frente. E aqui um exemplo. Esse aqui é o centro hoje, né? Pode ir. E o desejo com essa primeira fase. Isso não é que vai... o programa acaba aí, não. A gente tem que criar e parar um pouquinho de pensar o urbanismo enquanto coisa acabada. O urbanismo é processo. Então, a gente tem que saber qual que é o próximo passo. O próximo passo é a conquista de X quilômetros de malha cicloviária. Pode ir em frente. Hoje, as ciclovias atuais, né, e comparado com o que a gente teria, então, quantos quilômetros aumenta? 40? A gente, só com essa ação inicial, a gente aumentaria em 60% a malha ciclável, tá? E nossos estudos iniciais apontam de 1,5, 1,6 milhões, assim, para fazer as intervenções, que é um número bem reduzido. Que se fosse converter isso numa ciclovia, numa SC, a gente ia fazer quase nada, né? Então, a gente quer conquistar espaço, mostrar o ciclista, tá? Ok? Pode ir em frente. Proporção aqui, desculpa, tem aqui até um número, né? A rede atual com o que é só aquilo que está botado hoje no mapa significaria. Pode ir em frente. Aqui a relação malha cicloviária existente versus malha cicloviária atual dentro do... Aqui difere um pouquinho, né, daquele número apresentado pelo G1, que é aquela matéria de 2,83. A gente fez uma outra análise que dá 5 e pouquinho dentro dos critérios nossos. Mas é um indicador, tá? E aí, quanto passaria dentro da relação de malha total, né, de infraestruturas com o programa? Passaria para 9,04, tá? Pode ir em frente. E aí, alguns projetos mobilizadores, como, por exemplo, a Rota Soriana, que seria pegar a antiga... A cidade foi construída não pelas SCs, tá? A ocupação original foi feita pela Cota 20, que a gente chama. É bordejando os morros, que foi criando os bairros. Então, a gente sai daqui, pega a Agronômica, Trindade, depois vai para o Itacurubi, aí volta lá para o Saco Grande, daí vai para o Cacupé. Essa rota açoriana é onde se deu as comunidades, e é numa cota mais perfeita para o ciclista, e integra todas as nucleações de bairros internos. Então, a gente está selecionando trechos da Virgílio Várzea, por exemplo, de outras... Aqui é um exemplo, tá? Então, a gente quer aplicar... Está ouvindo? Não? Vamos só pedir para o senhor se manifestar no microfone. Eu acho importante. Poder gravar. Nós temos algum microfone que ele possa se manifestar? Não temos microfone? Por favor, então o senhor se dirige à frente, utilize o microfone para... Eu já vou acabar, daí acho que fica um espaço bom. E a gente abre. O senhor pode vir aqui à frente e já... Vamos abrir aqui para o senhor. Claro. A palavra do senhor pode se dirigir à frente, eu vou dar a palavra para o senhor na sequência. No final aqui, daí acho que para poder registrar também. Só queria dar uma contribuição. Sul da ilha, caminho do sul da ilha, José Mendes, Costeira do Pirajubaé, essa rota também. Toda a malha. Iremos abrir, na verdade a reunião é uma reunião ampliada da Frente Parlamentar. O vereador Pedrão daqui a pouco está vindo aqui também, outros vereadores devem aparecer. Mas a gente vai abrir sim a palavra para os senhores, tá? Deixar a manifestação do IPUF, daqui a pouco a gente vai abrir todas as... Não, tranquilo. Não, eu fiquei preocupado. Eu não sabia se não falhou o som ou a minha ideia era a gente ruim. só pede para todos que a manifestação possa ser no microfone, porque quem está em casa, às vezes, fica vendo um papo parece um papo de bêbado, porque só uma parte fala, outra não. Tá bom. Vamos lá. Aqui é um exemplo, tá? Pode ir para a próxima, rapidamente. Né? Então, é um exemplo que vai trecho de ciclorrota, né? Aplicar a ciclorrota, a reeducação da velocidade do trânsito, etc. Pode ir em frente. E aí no centro, aquilo que eu falo de levar o coração do centro é um projeto mobilizador também, pode ir em frente, que é fazer uma ciclofaixa organizada ao longo da Gama dessa e etc. Tá? Pode ir em frente.
Com relação ao Floribike, a etapa inicial é voltada a essa anel central, pode ir, incluindo, claro, estações no continente. Aqui faltou, tá? A gente está estudando, que está um pedido há um tempão, né? Como colocar de definitivo, se é uma ciclofaixa, ligando todo o Coqueiros ali e tal. Estamos batalhando ali para entender. Inclusive, a gente quer propor, talvez, por que não testar alguns dias já com cones e tal, porque está dado, né? Parece que está caindo maduro, né? Então, pegar atrás do sábado, do domingo, desculpa, leva para o sábado e depois escolhe uma terça, e aí vamos começar, tá? Ok? E aqui mostra as estações. Uma novidade, a gente começa com 25 estações com espalhadas. Essas cores diferenciam, são sugestões, tá? 250 estações, 250 bicicletas de adulto e 50 bicicletas infantis, que é um sucesso lá em Vitória, o uso da bicicleta infantil, motiva o pai a andar de bicicleta também. Então, ele leva, então, perto das praças, que são territórios menores, mais controlados para criança, a gente está colocando estações que possibilitem aluguel da bicicleta infantil também. E nessa primeira etapa, está sugerindo um contrato de até 100 estações, tá? Dentro daquela lógica que a gente tem que abrir espaço para modelos diferenciados. A gente está estudando também, de uma forma bastante intensa, a possibilidade de não ter estações, tá? Então, o edital está aberto, né, Thales? Que se alguém manifestar uma tecnologia que já existe em outros lugares do mundo, que tu possa deixar a bicicleta e a pessoa localiza ela por GPS, outros tipos, e destrava ela no celular, ela fica travadinha num parabike qualquer, eu pego ela sem a necessidade da estação. Aí seria um passo excepcional. Então, a gente está deixando o edital livre para se alguém manifestar essa tecnologia também, tá? Pode ir em frente? A ideia, a gente estudou uma série, tem uma tabela aí, depois o Thales, se alguém perguntar, pode avaliar. O preço que estava colocado anteriormente, a gente achou exagerado. Então, esse aqui é um preço médio que a gente coloca para o edital, e dentro do edital, vocês vão ver que existem prêmios para quem oferecer menos preço. Então, pode alguém oferecer um pouco mais, tá? Eu quero R$10, mas é um preço referência. Pode, né, Thales? Ou esse é o preço top? É o preço máximo, tá? Desculpa, né? Já evoluindo. Tá, então esse aqui, ele pode oferecer menos, e quanto menos oferecer, principalmente para aquela aluguel de longo tempo, ele tem um peso maior, tá? Então, por exemplo, diário 5, é um turista, é o pai que vai passear com a criança, etc., né? Um turista normalmente fica 3 dias de bicicleta, 2 no máximo, dentro de uma estada, né, de uma semana, salvo aqueles que são muito ativos, né, na bicicleta, daí eles alugam a bicicleta durante uma semana, né? Mas é para o usuário comum, assim, que vai se aproximar da bicicleta ainda, né? E a gente quer ir premiando e inserindo a população de baixa renda, porque a gente tem avaliado que para manter uma bicicleta boa, e geralmente é um trabalhador que precisa dela todo dia, né? Ele não consegue, daí as bicicletas oferecidas no mercado são caras, né? E aí só a manutenção vai lá, R$100, R$200 a cada 6 meses, né? Então a gente quer oferecer o Floribike também para o usuário cotidiano, tá? Aí, por isso que vai premiando. Mensal R$20, semestral 60 e anual 90, dando um valor bastante ínfimo, né? É um desejo, tá? Vamos tentar fazer valer. Em frente. E aí a gente acaba aqui, e agora acho que fica um bom momento para responder perguntas, tá? Eventualmente, eu vou ter que pedir ajuda para o Thales, que está envolvido diretamente na montagem do edital e etc. Tá? Bom saber. Obrigado pela explanação, Michel. Assim como os outros técnicos do IPUF também quiserem se manifestar, é só usar o microfone também para dar essa contribuição. Eu fico bastante feliz de ver que Florianópolis entrou um pouco na realidade da sua dimensão, do que é a cidade, de um projeto com estações menores, né? A gente queria um projeto muito maior, e agora eu acredito que dessa forma, quando eu estive na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, tive a oportunidade de coordenar esse projeto, e eu falei diversas vezes para o secretário de Administração, Gustavo Miroski, e para o ex-prefeito César Souza Júnior, que o modelo que nós tínhamos era um modelo muito bacana, era o modelo dos sonhos, mas era uma BMW, e Florianópolis não estava apta. Me permitam a analogia com um veículo automotor, não é o meu interesse fomentar os veículos automotores, mas me permitam apenas para esclarecer. E Florianópolis tinha a capacidade de comprar um Golzinho 1.0. Então nós tínhamos que começar pequenininho, um modelo pequeno, mais pontual, para ir depois crescendo, ou dar essa oportunidade
para que as empresas que viessem investir em Florianópolis investissem primeiro, né, no modelo menor, para depois ir crescendo. Então, eu tive a oportunidade de conversar com diversas empresas. Se nós tivéssemos um modelo menor, certamente nós teríamos uma concorrência, e não teve, né? Insistiram mais uma vez em um modelo robusto que Florianópolis não comportava naquele momento. E agora eu fico muito feliz com essas informações. Tem algumas questões que a gente precisa ter acesso ali também, a questão do edital, que são o modelo das bicicletas, questões mais técnicas. Essa frente vai se debruçar nessas minúcias, nesses pequenos detalhes, até porque nós temos aqui o Fabiano, que tem um vasto conhecimento nesse assunto, a própria Amobice, que também tem um conhecimento bastante depurado, e a gente conta com contribuições de vocês para fazer esses encaminhamentos para o IPUF. Certamente esse contato já está tendo, mas nós queremos reforçar. Antes de passar a palavra para os senhores, quero informar que a Júlia está aqui fazendo a inscrição, e eu queria passar a palavra para o Peters, que é o presidente da Amobice, para fazer suas considerações de maneira institucional. Boa tarde a todos. Obrigado, Maicon, pela oportunidade das frentes parlamentares. Obrigado, Michel, também pela implementação desses projetos de alta qualidade, né, que nos deixam muito esperançosos. A gente reputa, como o Fabiano já falou, um sistema compartilhado de bicicletas é um recurso muito importante para as cidades, para a humanização das cidades, né, como se verificou em Paris, Nova York, e Fortaleza, Vitória mesmo, né, também já foi citada. Assim, acho bem interessante a proposta do IPUF. Eu colocaria algumas possibilidades de verificação que poderiam ajudar a gente, né? É a implementação das zonas 30. As zonas 30 na Lagoa, no Ribeirão da Ilha, foi um projeto de gestão passada, acabou não emplacando, né? Mas continua sendo relevante e importante para a cidade como um todo. Havendo zona 30, existe uma facilidade para o compartilhamento com as bicicletas, né? Avenida Rio Branco. Agora, as vias em geral, né, e não só a Amobice, como participante da Rede Vida no Trânsito, para redução de mortes, redução de lesões, seria importante a cidade passar por um processo de redução de velocidades em algumas vias, assim, onde há alto tráfego de pedestres, né? Por exemplo, a Mauro Ramos, né? É uma via central, né? A própria Rio Branco, que o Michael falou. A Otto já está na mira aí, né? E, bom, hoje também eu estava lendo no Twitter, a Mobike é a empresa que trabalha com bicicletas sem estações. Então, eu estava lendo hoje que ela tem uma capacidade de produção dela própria de 50 mil bicicletas por dia. Isso é enormidade, né? Então, quer dizer, ela tem uma condição, seria interessante se a gente pudesse atraí-la, né? E, bom, é isso. Então, as colocações, por enquanto, a gente vai continuar conversando, né, sobre isso e tentando ajudar nos estudos aí do IPUF, né? Esse caso da Madre Benvenuta, nós não chegamos ainda a uma conclusão. Me agrada muito a colocação da bicicleta na fachada, né, na cidade, porque algumas intervenções viárias feitas no passado jogaram a bicicleta para fora da cidade, que é totalmente enganoso isso, né? Coloca só como algo de lazer e não de transporte. É isso, muito obrigado. Obrigado, Peters, pela manifestação. Acredito que Claro. Vamos abrir aqui para o comentário da Zona 30, que é o que vai também auxiliar nessa questão em alguns déficits de construção de estrutura cicloviária, permitindo essa relação entre a bicicleta e o veículo automotor no compartilhamento da via, no que prevê o artigo 58 do Código de Trânsito, que é onde não houver nas vias rurais, urbanas, né, onde não houver estrutura cicloviária adequada,
a bicicleta pedala com prioridade no bordo da pista, com prioridade sobre o veículo automotor. Então, isso é muito importante. É bem lembrado, as zonas 30, na verdade, a gente está estudando até, se for o caso, zona 20, zona 10, zona quanto menos menor em alguns casos, tá? Até porque existe uma característica fundamental do nosso território, todo mundo sabe a famosa servidão, né, que só existe aqui, né? E, para nós, um dos procedimentos que a gente está tendo num programa que vai, próxima escala da rede de espaços públicos, a gente chama de nossos bairros, tá? Reconhecer o bairro, identificar as suas características essenciais e, a partir dela, propor soluções espaciais também simples, mas que mudam a cara. Vamos lá, por exemplo, uma determinada servidão é tão pequena e se tenta colocar um passeio. Daí fica aquele passeio de 20 centímetros para proteger o poste, parece, né? E as pessoas andam no leito, e as crianças brincam na rua, né? Então, a gente quer... E falta praça. Então, existe um programa dentro dos nossos bairros, e tem o programa de REURB, que prevê também essa questão do espaço público ressignificado também dentro dos bairros, e aí vai aparecer muita zona 20, muita zona 30, ruas praças, ou servidão praça, que a gente já chama. O modelo de Florianópolis, se me permitir, Michel, é o modelo da Vidal Ramos, né? É um exemplo, mais ou menos é um exemplo para quem está em casa ou para quem está aqui para entender, e também um exemplo que a gente pode dar de uma que futuramente poderia ter essa questão da adequação, por exemplo, é a Tiradentes, né? Como construir uma ciclovia na rua Tiradentes? Talvez tem que compartilhar mais. Tem que ser compartilhar, né? Não existe possibilidade de construir aquela rua. Então, só para dar essa dinâmica. Com certeza. Então, não tá, na verdade, ele poderia estar aqui como... que a gente já está trabalhando, mas entra como um motivador da bicicleta, né? É um elo comum com os outros projetos. Tá bom, obrigado. Bom, senhores, eu não sei como é que está a situação da TV Câmara. Nós vamos ter que finalizar a transmissão ao vivo, porque a TV Câmara, em breve, não sei se dá para esticar ali até umas 3h15. Dá para esticar? Pode continuar? Tá, perfeito. Então, ótimo. Queria dizer que nós tivemos a reunião passada da Frente Parlamentar, o planejamento. Então, a gente vai discutir vários temas aqui, não só a questão das bicicletas, mas também o transporte coletivo, a integração entre os modais também, integração com o veículo automotor individual, VLT, BRT, muitos assuntos serão debatidos nessa frente parlamentar. Hoje o assunto especificamente é o Floribike, um assunto que eu tenho bastante apreço. E aproveitar essa oportunidade também para aqui registrar a presença do Vinícius, do Bike Anjo, representando o Bike Anjo, tá? E dizer para os senhores que a gente está com a fala aberta, quem quiser se manifestar. E antes eu queria aqui fazer um agradecimento, não sei se está lá ainda, se já se aposentou, mas eu não poderia deixar de mencionar toda a dedicação, o trabalho que foi feito pela Verinha, a arquiteta Vera, né, arquiteta de carreira, que contribuiu muito para a construção do Floribike. Eu acredito que o modelo que hoje a gente está dimensionando também pegou muito do que já foi construído lá atrás por ela, e a gente não poderia deixar de fazer esse registro. E também fazer o registro aqui de um colega que alguns de vocês conhecem, que também foi um grande incentivador desse projeto, que é o Bruno Negri, que é um colega, um grande amigo pessoal, que também sempre fomentou essa questão do Floribike. Ele me perguntou até esses dias se agora vai. A gente espera, né? Esperamos que sim. Alguém quer fazer uma manifestação além do senhor Hernando Fernandes? Senhor Hernando? Manifestar? Eu pedi a gentileza que o senhor possa se manifestar no púlpito, já que a gente está registrando essa reunião. Enquanto o senhor Hernando sobe, o Bruno perguntou para mim, o Bruno e o Fonseca também, outro que perguntou se era um déjà vu que estava acontecendo, esse movimento todo do Floribike, mas agora eu acho que agora vai com esse modelo. Fernando, boa tarde. É minha primeira participação. Eu sou de Porto Alegre, moro há quase 12 anos aqui, fui muito bem acolhido, então eu costumo fazer algo pela cidade. Geralmente, eu tenho inclusive no meu contato com o Miltinho, e eu percebi que a nossa cidade, já considero minha, está um tanto abandonada aí, desde o tempo do ex-prefeito, César Souza, com o qual contactei diversas vezes. Então, por exemplo, o senhor falou que a ciclovia poderá passar pela Virgílio Várzea.
Eu moro próximo ao centro administrativo do Estado. As 3 vezes que... Eu moro há 3 anos lá. As 3 vezes que varreram e capinaram a Vigílio Várzea, eu tive que falar 2 vezes com o César Souza e uma eu consegui através do vereador Miltinho. Eu tenho um WhatsApp com ele, com a Patrícia, que é assessora dele, mantenho contato seguidamente. Então, a Vigílio Várzea tem depósitos de lixo, porque, vocês me desculpem a crítica, mas eu percebi que a Ilha da Magia, a cidade maravilhosa que é Florianópolis, tá? As administrações do município cuidam muito da Avenida Beira-Mar. Essa região, junto aos morros, ela é relativamente abandonada. Por exemplo, a Vigílio Várzea é depósito de sofá, que o pessoal do morro não quer mais, joga lá, máquina de lavar, micro-ondas e etc. O Capim, eu peguei o ônibus hoje, de frente à parada do ônibus. Senhor Hernando, bicicleta não descartaram lá não, né? Ainda não, nem automóvel, por enquanto. Mas capim de mais de metro de altura, nos fundos da Transol ali. É uma vergonha. E eu tenho que vir aqui no centro, pedir para o vereador entrar em contato com a CONCAP, ele dirige um ofício à CONCAP, para fazer a limpeza na rua. Então, com relação à ciclovia, provavelmente turistas passarão ali e vão ver o lado feio da nossa cidade. Né? Eu estava na parada de ônibus, como eu já falei, e num abrigo, né? Um banco calçado com pedras. No tempo do César Souza, ele mandou reformar os bancos todos, mas já estão oxidados de novo. Então, parece que não tem fiscal na cidade. Tem boteco, eu vou fugir um pouquinho do assunto, tem boteco sem alvará, funcionando. Todo mundo sabe, que, aliás, os que se interessam mesmo pela cidade sabem que o comércio aqui, praticamente 50% não tem alvará. Esse boteco ao qual eu me referi, já falei, inclusive, lá com a turma a assessoria do vereador Catume, e com ele mesmo. Está sem alvará até hoje, já faz 3 meses que eu contactei com eles. Esse problema da via pública, já mais de 6 meses, e não tem um fiscal que passe na Virgílio Várzea para constatar que precisa de manutenção ali. É o que falta na cidade. Por exemplo, o posto Saco Grande, fui verificar minha pressão é normal, mas eu controlo. Fui no posto Saco Grande, ali perto do Shopping Floripa, todo mofado as paredes internas. Fizeram um trabalho mal feito lá no telhado, e eu estudei engenharia, eu sei o que é isso. Me levaram lá em cima para examinar. Quer dizer, o secretário de saúde não se interessa em fiscalizar o que se passa na área dele. Eu ando procurando o Gema, o G é a coisa mais difícil de encontrar. Já fiz plantão na prefeitura, nem almocei, mas ele não apareceu. Então, esse tipo de coisa, principalmente a mim, eu tenho 70 anos, eu fico nervoso. Né? Inclusive, eu dei uma sugestão uma ocasião. Encontrei alguns vereadores ali, que os vereadores ou assessores, cada vereador designasse um assessor, pelo menos, para verificar do que o povo precisa. E andar pela cidade. A rua principal aqui, agora esqueci o nome. Felipe Schmidt. Felipe Schmidt tem depressões, tem buracos ali. Eu já fotografei, já trouxe aqui para o Miltinho. Então, há necessidade de ter fiscais na cidade. Pelo menos uma meia dúzia. O César Souza, eu sugeri que contratasse 5 rapazes com motos. Uma noite, ou 2, os demais... 30, acabou, senhor, 30 segundos para concluir, por gentileza. Veja isso, eu assisto você todos os dias. 30 segundos para concluir, por gentileza. Então, eu gostaria que, inclusive, o vereador levasse aos colegas dele eu sei que eu fugi um pouco do assunto, né? Mas levasse essas minhas sugestões aí. Fiscalização na cidade, é isso que nós precisamos, para saber os problemas, os depósitos de lixo. Né? O senhor pedala? Pedalo. E tem o caiaque também. O senhor Hernando, o senhor está concluindo aí, quero dizer que o senhor fugiu completamente do assunto, mas... Fugi. Não, mas falei mas de qualquer que vai forma... ser uma vergonha turistas passarem pela Vigílio Várzea, primeiro que correram o risco de serem assaltados. Eu não moro lá. Serem assaltados, porque tem o Morro do Caju, principalmente,
ouve falar seguidamente, né? Que a polícia da batida mata a gente lá em cima. Só para a gente permitir que outras pessoas se manifestem também, agradeço a sua contribuição, dizer que, apesar de o senhor ter fugido completamente do assunto, na curva o senhor chegou no assunto, que é a questão, a bicicleta é um instrumento de fiscalização. O Petros teve a mesma análise que eu aqui, que é a questão que cada vez que a gente tem mais bicicletas passando por ali, não vai ser só o senhor que vai reclamar, para o secretário, para o prefeito. Então, cada um da gente aqui, cada um do cidadão florianopolitano é um fiscal também. Então, isso é cidadania. Com certeza, nós estamos aqui, quanto mais bicicleta na rua, mais gente observando os problemas e mais incomodando e tisicando lá o executivo, o seu vereador. Aí não vai ser só o vereador que o senhor citou, o Miltinho, sendo cobrado. Vai ser os 5, 6, 7, o secretário, todo mundo, e com certeza com isso a gente consegue mais cidadania. Eu vou pedir para que a gente possa permitir a manifestação das outras pessoas, senhor Hernando Fernandes. E se no final da reunião a gente sobrar, porque a gente tem um tempo bem otimizado, eu lhe concedo mais um tempo para fala e também estou aberto posteriormente no fim da reunião para lhe ouvir. Eu fugi um pouco do assunto, mas digamos, um turista, fora do país, principalmente, pedalando pela Virgílio Vargas, ciclovia bonitinha, vão asfaltar e tal, aí dá um mal súbito, ele vai no posto de saúde. É isso que eu quis dizer. Está tudo mofado, o hall de entrada todo mofado. O senhor tinha que a ser sala do médico. O senhor tinha que ser candidato a vereador. Com essa insistência toda, o senhor ia ganhar o voto. Não ia perder um voto, hein? Eu sou muito bem aposentado. Estamos juntos. No final da reunião a gente vai voltar a conversar. Pedir para a manifestação do Vinícius. Vinícius, se puder subir o púlpito. Desculpe, estou meio nervoso, é a primeira vez que eu falo em público. Fique à vontade. O senhor vai retornar a usar a palavra. Tá ok? Obrigado, viu? Pode ser depois. Por 5 minutos, Vinícius, por gentileza. Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius, eu ando de bicicleta aqui em Florianópolis desde que eu me entendo como gente. E estou muito feliz de ouvir algumas coisas que eu ouvi aqui nessa apresentação, tanto com relação ao Floribike quanto com relação à malha cicloviária da cidade. E eu tenho algumas colocações assim para fazer. A primeira é que, para a gente não ficar nessa promessa de que agora vai, né, em relação ao Floribike, que eu já vi o prefeito anterior falar isso com muita convicção, que agora vai e não aconteceu. Enfim, que se faça o possível para simplificar esse edital para sair do papel, nem que seja com 2 estações na beira-mar, 10 bicicletas, só para começar a andar um negócio, mostrar que funciona e fazer andar mais. Em vez de, né, tentar sair já com uma BMW, vamos sair com um golzinho ali para funcionar. E outra coisa que é um pouco o oposto dessa simplicidade, com relação à malha cicloviária, que falaram que botar uma ciclofaixa, não precisa ser uma ciclovia porque é muito caro, mas eu entendo que nem tudo se resolve com ciclovia, não tem espaço para ciclovia na cidade toda, mas que em alguns casos eu acho que é muito importante encarar isso de uma vez, né? Deram um exemplo ali da gama dessa, fazer uma ciclofaixa, não vai funcionar. Vão estacionar em cima, o pessoal já estaciona na calçada, por que não vai estacionar na ciclofaixa? E também ficar pedindo que a Guarda Municipal esteja ali o dia todo multando, não vai funcionar também. Então, melhor, nesse caso específico, na gama dessa, é fazer uma ciclovia bidirecional num dos lados, que na minha sugestão seria no lado de saída do centro, né? Que já ligaria da beira-mar até o meio do centro ali mesmo, e de forma bem atraente, eu acho, tanto para quem já pedala quanto para quem ainda não pedala e vai começar a pedalar quando vê esse tipo de estrutura. E outro exemplo de uma ciclovia que seria muito bom fazer seria do final da ciclovia da Beira-Mar, ali na cabeceira da ponte, até o acesso à prainha ali, que hoje em dia tem uma calçada toda esburacada e sem segurança nenhuma, e tem 5 pistas ali no lado. Então,
acho que daria perfeitamente para pegar a pista da direita, transformar numa ciclovia igual a da Beira-Mar, simplesmente continuando até o acesso da prainha. E, enfim, dali em diante faz a zona 30 no bairro ali, ao redor do túnel. E também, última colocação, seria lembrar de outros projetos que eu não estou vendo muita continuidade, que seria aquela vaga verde, substituir uma vaga de estacionamento da Zona Azul por um paraciclo que tem aquele formato de carro, assim. Toda vez que eu venho no centro, eu uso aquele na frente no lado do stand de supermercado ali, ou na frente de onde era o Pró-Cidadão. E seria muito legal ver muitos desses pela cidade, talvez mais do que as estações do Floribike até. Ou talvez até juntar uma coisa com a outra, não sei se seria possível. Porque isso atrai não só os turistas, como os usuários da cidade. E lembrando, repetindo, que todas essas melhorias não visam só conforto de quem já pedala, mas principalmente quem ainda não pedala e quer muito usar a bicicleta, ou nem quer, mas vai passar a considerar isso quando vê que a cidade tem uma estrutura segura para pedalar. Porque a gente que já pedala, já está acostumado, já tem experiência, pode não ser tão ruim passar na ciclofaixa aqui da Bocaiúva, que sempre tem alguém estacionado, enfim, tem vários problemas. Pode não ser muito ruim andar na Benvenuta com ônibus, carro, caminhão, tudo ali no teu lado. Pode ser não muito ruim andar na C401, que é aquela barulheira, não tem nenhuma segurança, na verdade, para quem está no acostamento. Mas para quem nunca subiu numa bicicleta na rua, aquilo lá é terrível. É um pesadelo, assim, é uma coisa que faz a pessoa nunca subir numa bicicleta. Apesar dela dar uma volta no final de semana na Beira-Mar, ela não usa no dia a dia porque ela tem que acessar o miolo do centro ou acessar o miolo do bairro onde ela trabalha. E aquele último trechinho ali, sem ciclovia, é o suficiente para fazer ela desistir de usar a bicicleta. Então, isso aí, continuem o trabalho e tenham um pouco mais de coragem e força para emplacar uns projetos um pouco mais sólidos aí pela cidade. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Queria agradecer pelas palavras. É bom ver o Vinícius novamente. Fazia tempo que eu não vi o Vinícius. Também o Vinícius deu contribuições bem providenciais, sempre esteve muito presente na construção, lá no passado, do Floribike, com várias sugestões, e também nas atividades do Bike Anjo. Queria aqui registrar a presença da assessoria do vereador Gabrielzinho e agradecer a presença de outro ciclo-usuário, outro cicloativista, outro vereador que é um guerreiro nas causas de mobilidade urbana, principalmente do cicloativismo aqui, das ligadas à mobilidade urbana ativa, o vereador Marquito, que está aqui conosco. Vereador Marquito, vou passar a palavra para o IPUF para responder alguns pontos e o senhor vai fechar comigo a reunião com as suas considerações. Pode ser assim? Obrigado. Antes, quero falar, podemos o Fabiano fazer as considerações, porque com certeza ele vai ter questionamentos, Michel, bem pertinentes, e que vão ser providenciais a resposta posterior do senhor. Então, Fabiano, por até 5 minutos, e vou pedir para o vereador Marquito presidir aqui a reunião, nesse momento, para que eu possa fazer uma ligação. Ok. Alguns assuntos, antes de falar o assunto que eu mais quero. Seu Hernando, eu anotei aqui as suas sugestões, tá? Para encaminhá-las na medida que for possível. Eu vou reiterar também que somos todos fiscais da cidade, então a gente, sendo assessores ou não, para exercer nossa cidadania, votando aqui ou não, sendo turista ou não, nós podemos fazer as reclamações devidas aos órgãos competentes. Eu faço a reclamação nem só quando eu moro aqui, mas em outras cidades também. E, recentemente, inclusive, fiz um cara ser detido em outro país porque ele estava infringindo regras. Então, assim, a nossa cidadania, como turista, também pode ser exercida. Documentos das últimas reuniões estão no site, estão online. Inclusive, a ata da primeira reunião, quem quiser acessar, verificar, pode encontrar isso tudo online, tá? Futuramente, vai estar num documento, naquelas pastas rosadas, na Câmara. Então, para quem quiser verificar tudo que está sendo feito, questão de transparência, pode verificar lá. Sim.
que eu vim falar aqui mesmo, é do Floribike. Quando a gente estava fazendo a pesquisa perfil do ciclista no ano passado, foi uma pesquisa feita em cerca de 30 cidades do país, em algumas de outros 7 países. Eu me preocupei, a gente tentou repetir os dados de uma pesquisa que foi feita em 2011, que a gente chamou de pesquisa BICSC. E a gente teve, 2011 e novamente no ano passado, bastante dificuldades em encontrar ciclistas no Estreito. É um local que a demanda reprimida está bastante dificultada de ter o acesso a esse tipo de mobilidade. Eu encontrei, por exemplo, mais ciclistas passando pelas ruas internas, Fulvio Adut, Gaspar Dutra, e Leoberto Leal, que vira Leoberto Leal depois, do que, por exemplo, na beira-mar continental. Isso me leva a questionar, eu já fiz aí antes, mas vou reiterar, a questionar, por exemplo, os pontos de bicicleta no Estreito, porque, se não me engano, estão na beira-mar, na Avenida Poeta Zininho. E lá o uso da bicicleta é bastante, infelizmente, é bastante baixo, e a demanda para esses locais é bastante baixa. É o que, infelizmente, eu tenho percebido. Isso quer dizer, as residências estão com o lado de costas para esse lado, o comércio não está para esse lado. Às vezes, vale mais a pena você reiterar o uso de coqueiros. Um dado que o pessoal não sabe, num dia que eu não recebi até agora, mas estava trabalhando na escolinha Bike, junto com no projeto na Escolafaz de domingo, eu verifiquei que o uso da bicicleta, o uso proporcional da bicicleta, ou seja, fazendo uma contagem volumétrica, considerando incluindo pedestres, aumentou 73 vezes o uso percentual dela, em relação ao que era em dias não normais, em dias normais. Então, Coqueiros, existe uma demanda bastante grande do uso da bicicleta, é uma região aplainada e que o comércio e as residências estão muito próximos. Às vezes, vale mais a pena você adensar a região de Coqueiros, não colocar só no parque, acho que é a parque e a Praia das Palmeiras, que estava lá, que eu vi agora, mas também colocar na Praia do Assis, não só por homenagem a vereadores, não, mas colocar na Praia do Assis, na Praia do Meio, que são locais que realmente você consegue ver demanda. Lá tem comércio, tem residências. E outro local, a gente tem percebido uma demanda extremamente grande na Bacia do Itacorubi. Ela está representada lá, de forma tímida, mas está representada. E mais do que isso, na Bacia do Itacorubi, a região do Pantanal e do Córrego Grande é bastante grande. O Córrego Grande tem um lado que ele é mal servido por ônibus. Quando a gente está fazendo a pesquisa do Observatório de Mobilidade Urbana da UFSC, era triste ficar nos pontos de ônibus por lá. Tinha poucos ônibus que davam contorno, Bacia do Itacorubi e Córrego Grande, e tinha alguns poucos ônibus que iam para a Lagoa. Então, é um local que tem falta de ônibus, é relativamente aplainada, tem uma densidade, ao contrário do Santa Mônica, por exemplo, que a densidade é mais próximo dos extremos, que é o Desk, Astel e Shopping, que a densidade de viagens acaba indo para esse local. Mas no Córrego Grande, Jardim Guarani, ainda próximo do Imperatriz, a gente conseguiu encontrar vários ciclistas. Eu fiz essa pesquisa, por exemplo, no Córrego Grande, e simplesmente a saída de pessoas lá perto do Horto, acima do Horto ainda, na região mais alta da geral, foi absurdo. Eu peguei simplesmente 12 ciclistas em menos de 1 hora para entrevistar, o que é um número bastante elevado. Não é, Peters, que fez várias pesquisas também. Então, às vezes, vale a pena reforçar o uso da bicicleta na Bacia do Itacorubi, em especial no Córrego Grande, se possível no Pantanal, eu percebo que lá tem demanda, ou em Coqueiros, do que utilizar alguns pontos só porque existe a demanda, só porque existe a infraestrutura cicloviária. O Floribike ele pode e vai estimular demandas, vai fazer com que as demandas que estão só naquela vontade ocorram de fato, que as pessoas possam acabar pedalando. E eu vejo esses locais um pouco mais importantes para o uso da bicicleta. De resto, parabenizar a equipe por retomar o edital. A gente está esperando sair esse edital, eu não sei por que ainda não saiu no ano passado. E, por fim, minha última preocupação em relação a projetos que estão aqui, em especial o Mais Pedal, desculpa se eu estou sendo meio chato a falar, tá? Em relação ao orçamento. Em 3 anos do orçamento do antigo prefeito, praticamente não tinha nada para o IPUF, para o planejamento cicloviário, ou para planejamentos de maneira geral, o que é algo bastante grave quando se trata do órgão de planejamento. E eu não me recordo em estar no orçamento desse ano recursos para isso. Eu sei que para a Secretaria de Mobilidade não estavam, os recursos da ciclovia estavam todos para a Secretaria de Infraestrutura,
que no final totalizou apenas R$ 1 milhão, o que é um número ínfimo. Então, reforçar sim, se precisa prever isso no orçamento, as formas de prever, se vai ser com recurso próprio da prefeitura, se vai ter recursos, por exemplo, do Ministério da Cidade, que podem ser buscados. Porque assim, a gente quer ver isso daí sair. Não só Floribike, mas ciclovias, para a gente que é ciclista, mais ciclovias do que o próprio Floribike. E a gente quer que isso realmente esteja no orçamento, aproveitando a presença do vereador Marquito aqui, para a gente reforçar isso. Tá, a gente quer sair, mas tem que sair do plano das ideias. Então, para sair do plano das ideias, não basta só aquela vontade, tem que ter o orçamento previsto. É isso, obrigado. Vou deixar para o atual presidente da sessão terminar. Bom, pessoal, parabéns aí. Rapidamente, até pedir para o Maicon, então, queria parabenizar a iniciativa do vereador Maicon e de toda o plenário de ter aprovado as 2 frentes parlamentares, né, e que hoje se inaugura essas frentes parlamentares. Quero dizer que estou realmente intimamente comprometido com essa causa da mobilidade e do uso da bicicleta, né? Tanto por questões pessoais quanto no próprio mandato. A gente não conseguiu avançar muito enquanto ações legislativas do mandato. Tentamos incidir no orçamento, na lei orçamentária, que foram todas reprovadas as nossas emendas, e que é um jogo muito difícil, né, de propor uma outra cidade a partir do orçamento, né, quando se tem dificuldade de lidar com os votos dentro da casa, né. Eu vim aqui mesmo fazer estou aqui numa maratona praticamente, porque eu fui agora relator da CPI, da taxa de coleta de resíduos sólidos, né, e apresentei o relatório preliminar, acabei de vir de lá, que é um tema fundamental, porque hoje é o maior contrato que nós temos na cidade, com o aterro lá de Biguaçu, que é da Proactiva, e existe uma inconsistência na cobrança dessa taxa. Então, estou sendo relator, tive que ali defender um projeto na comissão Desenvolvimento Econômico, projeto de lei que é para que os eventos de grande porte apresentem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E agora, né, eu tenho que sair em 10 minutos, que a gente está organizando o ato em memória da Marielle, que vai acontecer agora aqui às 5 horas da tarde, na esquina Democrática, que é essa fatalidade, esse assassinato que aconteceu com a vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, na noite de ontem. Vereadora que é a relatora do acompanhamento da intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, e que é a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? Então, para nós é uma perda muito grande e a gente está bem comprometido ali, então vou ter que sair, mas já me comprometi com o vereador Maicon de estar acompanhando, e o nosso mandato também está acompanhando essa frente parlamentar. Obrigado pela compreensão. Vai ali depois. Antes de a gente passar a palavra para o Michel do IPUF, aproveitar a oportunidade que foi tocada aqui pelo vereador do PSOL, correligionário da Marielle, a gente propor um minuto de silêncio, uma causa tão nobre. Eu acredito que aquela vereadora executada no exercício da sua função, pelo exercício da sua função, aliás, e para a gente que está aqui nessa casa, vereador Marquito, apesar de ser do PSDB, a gente tem essa sensibilidade, porque ontem, com essa informação, eu cheguei em casa e quando eu vi aquela mensagem, o pessoal do gabinete que está aqui sabe quanto a gente tem um mandato de compromisso com a cidade, de fiscalização, e às vezes a gente acaba colocando a mão em alguns vesperos e a gente se preocupa com essa situação toda. Então, a nossa preocupação com a defesa da democracia, eu queria pedir que todos vocês pudessem levantar e a gente fazer um minuto de silêncio.
Bom, sei que nós temos inúmeras vítimas de diversas ordens na cidade, fugir até um pouquinho do tema, pessoas que morrem no trânsito, outras pessoas que morrem vítimas de assalto, crime de grave ameaça, uma série de situações, mas quando a gente vê alguém dentro do processo democrático, né, que a gente tem uma relação de entendimento das funções, a gente acaba chocando. Então, a Casa Legislativa, como vereador, não poderia deixar de me sensibilizar mais do que uma situação no ar que muita gente pode questionar, às vezes uma outra morte, por que não é lembrada, mas quando fere esse processo democrático de alguém que está fiscalizando efetivamente as coisas, isso dói com profundidade. Me desculpem até uma certa emoção, mas para quem tem independência no seu mandato, quer fazer acontecer, isso dói profundamente. Michel, quero passar a palavra para te poder fazer as explanações. Também temos ainda mais alguns minutos para poder fazer explanações na tribuna, então, se os senhores quiserem se manifestar, a gente ainda tem tempo para inscrições. Bom, embargada a voz aqui, né, porque nos fere muito, né, esse tipo de acontecimento como ocorrido com a vereadora, né. A gente olha aqui os colegas da Câmara e tal e percebe neles um semblante diferente, né, hoje, no dia de hoje, e eu acho que isso tem que ser externalizado mesmo, né. Dito isso, só queria agradecer também as manifestações todas, tá? Começar pelo... Desculpa o nome do senhor mesmo. Isso, então, senhor Renan. Com relação a Virgílio Várzea, existe alguns projetos que estão há um tempo dentro da Secretaria de Infraestrutura, entre eles a Virgílio Várzea, e a gente percebe não só a Virgílio Várzea, mas uma outra série de lugares, quase como um todo, né, que fazem parte daquele que é o espaço da vida cotidiana que nos une, que é o espaço público, né, é onde nós nos entendemos enquanto cidadãos, onde nos manifestamos, né. E a gente está tratando esse tema do espaço público com muito carinho, tá? Por isso, inclusive, até a questão da criação da rede do espaço público, para que venha à tona e faça-se uma concertação, né, no procedimento de como projetar o espaço. E a própria Virgílio Várzea, ela estava dentro de um procedimento de projeto que a gente, junto com a Secretaria de Infraestrutura, parece que tem algumas rúbricas para a execução, né, algumas emendas, não sei se é de vereador ou de deputado também estadual, que pode ser que assim, a gente está um degrau um pouco mais próximo de uma realização diferenciada ali. O nosso papel, enquanto planejadores, foi tentar otimizar essa aplicação de recursos, e aí, um trabalho bem bonito que a gente fez com a Secretaria de Infraestrutura, a gente trouxe para dentro do Instituto de Planejamento a revisão do conceito do projeto, e já colocando ali toda a questão da execução dos passeios, né, dentro das normativas adequadas, a valorização de elementos públicos ao longo da via, como, por exemplo, as escolas. Então, todos os trechos de escolas vão ser evidenciados com grandes faixas elevadas de travessia mais acalmada, né, posto de saúde, escola. Existe uma série de oportunidades de recuos já implementados de edifícios que aí a bicicleta assume um outro posicionamento que fora da via. Então, a gente está tentando trazer o planejamento fora do ideário desejado e fica esperando o recurso e não vem para completar tudo, mas dá um passo para que você, o seu vizinho, consiga sentir o mais breve possível uma mudança, né, de como se relacionar com o espaço. Incluir, por exemplo, dentro das obras, a presença da vegetação urbana também, que até hoje vai lá, faz o calçamento e não coloca o buraco para... Se não tem o dinheiro para a árvore, mas pelo menos a parte de prever que ali pode ter uma árvore tem que ser deixada, né? Então, nesse projeto, a gente fez um workshop e trabalhou diferentes perfis para a via e tentou maximizar, ainda de forma rudimentar, essa nova ferramenta de planejamento, tá? Que, inclusive, para nós serviu de laboratório, tá? E está até na Caixa Econômica já, né? Parece já foi aprovado, né? Dentro dos critérios da Caixa, que são bastante rígidos e rigorosos no sentido do que aprova,
se tem embasamento legal, se aquilo está adequado. Então, já foi aprovado na Caixa. Esperamos ter boas notícias em breve sobre a questão específica da Virgílio Vargas. Com relação ao resto das infraestruturas, claro que a gente não é da Secretaria de Infraestrutura, estamos aqui representando o Poder Executivo, né? Cabe e é louvável a questão da fiscalização pelo cidadão. Tá? Eu só lamento um pouquinho na fala do senhor, eu acho que a gente tem que construir a cidade primeiro para todas as pessoas, sejam elas turistas. Então, a princípio, se aquilo é feito bem para o cidadão local, o turista vem junto. Né? E não porque parece assim, minha casa está suja, eu vou passar vergonha com o visitante, né? Mas conviver com a sujeira é complicado. Então, na verdade, para nós, todo planejamento ele é primeiro voltado a tentar recuperar o aspecto que aquilo que for bom para a população vai, de alguma forma, rebater naquele que nos visita. Né? Então, o IPUF está tentando fazer o papel com poucos recursos, né? Com gente reduzida, estamos nos desdobrando. Né? Acho que o vereador tem visto aí a nossa pertinente e persistente atuação, né? Estamos trabalhando com o prefeito na questão dos recursos, tá? Que já respondendo ao posicionamento do colega, e sugerindo, né, que as pautas de recursos para a mobilidade comecem a ser estratificadas, né? Porque, claro, isso é um processo também. Hoje a Secretaria de Infraestrutura ela coloca tudo dentro de um pacote, mas ela não sabe dizer quantos % foi para a bicicleta, né? Então, isso tudo é um processo que a gente está tentando também tornar mais claro. Tá? Me permite uma parte, Michel? Pode. Nós conseguimos a aprovação de uma emenda parlamentar que retira recursos da questão de infraestrutura de asfalto para os veículos automotores para voltar esse recurso para a mobilidade urbana. Mas é uma emenda muito pequena, perto do que a cidade precisa. Foi mais um ato de chamar a atenção do que propriamente o que a cidade precisa. Veja só, a gente comemorar uma emenda na ordem de R$200 mil. Mas assim, a gente está comemorando, quando não se tem nada, se comemora qualquer coisa. Né? Então, eu acho que essa Casa Legislativa, o vereador Marquito foi cirúrgico na colocação dele sobre a questão das emendas. A gente não pode discutir cidade se nas peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, não tem previsão. Não se tem recurso, não se consegue executar. E a gente precisa ter essa atenção voltada para isso. E não só a Casa Legislativa, mas os senhores também precisam fazer essas cobranças junto ao Poder Executivo maior, secretários, superintendentes, para a gente conseguir fazer essa alocação de recursos. O que a gente quer oferecer para o Executivo como um todo e para o Legislativo, dentro da Casa de Planejamento, que é o IPUF, é as justificativas do investimento, que transfere a segurança política para o ato político. Então, por exemplo, como que a gente diz para um prefeito que não vai passar carro na Ponte Hercílio Luz? Através de uma comprovação, né, numérica da eficiência do sistema, a gente consegue convencer o prefeito e ele foi convencido disso e a gente está levando esse tema adiante. Então, a gente está voltando ao planejamento para dar esse subsídio que dá para a sociedade a segurança do que está sendo proposto e para os políticos como um todo, os vereadores, prefeitos, também a segurança política de propor. Tá? Então, estão nessa batalha também. Uma das coisas que a gente tem está inclinado, e aí vamos precisar do apoio da Câmara, é reforçar a mudança de alguns paradigmas em plano diretor. Tá? Então, por exemplo, os estudos de impacto de vizinhança que a gente tem, está organizando e cada vez aprendendo com eles as análises, a gente incluir que seja premiada a solução baseada na sustentável. Né? Então, por exemplo, se um determinado empreendimento precisa X vagas de carro e ele coloca X mais tantas, esse mais tantas, ela tem que de alguma forma ser compensada. E essa compensação para o IPUF tem que ser diretamente na mobilidade ativa, ou basicamente na mobilidade ativa. Né? Então, tudo aquilo que for feito de exagero, que leva ao modelo do automóvel, tem que ter compensações mais diretas. Então, um determinado edifício quer ter vagas excedentes, porque o público dele exige, então a compensação apareça, tá? De forma mais evidente. Então, a gente está criando esse modelo também. Isso vai ter que provavelmente passar por Câmara. A questão da redução do número de vagas obrigatória, né? Na realidade, aí talvez a cidade vai ter que amadurecer para ter não o número de vaga mínima, mas o número de vaga máxima.
né? E isso é uma discussão que vai ter que ser, talvez não agora, né, nessa primeira, mas é uma discussão que o IPUF vai levar, e a gente quer apoio para demonstrar para a sociedade que a mudança de paradigma passa por aí, né? E em que tu trate o carro pelo seu máximo, e não pelo seu mínimo, né? É só ver a ineficiência do espaço construído na região central, em que tu dedica 30% do esforço, 40% do esforço da economia, né, convertido em edifícios, depois desses edifícios, gente trabalhando dentro, para guardar carros. Né? Então, a própria arquitetura se tornou ineficiente, porque, na realidade, a maioria, 30%, 20%, 40% em alguns casos, é para guardar automóvel. Ali podiam estar pessoas trabalhando, podiam estar... Então, é uma questão a discutir também, né? E aí a infraestrutura nunca vai alcançar. A infraestrutura baseada no automóvel nunca vai alcançar o necessário para fluir. Isso, então a gente tem que ter um processo que a gente fala de ressignificação das infraestruturas existentes. Aí eu entro no último ponto do colega ali, eu acho extremamente pertinente que tu colocas, mas a gente está tentando construir uma narrativa, tá, nova. Vamos ter, para nós é óbvio que o modelo de ciclofaixa ele é abaixo de um modelo de ciclovia ou passeio compartilhado, trecho compartilhado, como seria o ideal para esse tipo de avenidas, nem ciclovia, nem ciclofaixa, na realidade é o passeio com mais espaço para bicicleta, pedestre, etc., né, dando a segurança necessária. Mas a gente quer num ato de conquista, né, estabelecer aqui, a gente começando talvez com a ciclofaixa em determinados pontos, a gente, na próxima etapa, consiga trazer o passeio para esse ponto. Né? Existe a questão orçamentária que nos impede também nesse momento e, claro, a gente vai tentar sempre batalhar pelo melhor projeto, mas a gente quer realmente ampliar. Tá? Aí o último ponto aqui, que você colocou, e vamos pegar as dicas, óbvio, a gente precisa de mais gente pensando e aprendemos com isso, né? Sobre a questão da localização das estações, a gente concorda com as colocações colocadas. Tá? O que está posto não é necessariamente uma obrigação do proponente, tá? É um cardápio de sugestões, e lembrando que o contrato começa com 25 estações e a gente tem um buffer de 75 estações a mais, né, que ele poderia ser colocado. Né? Então, a gente tem capacidade de ativar novas estações de forma rápida, né? E também sobre a questão de, às vezes, colocar 2 estações é o oposto, daí não existe atratividade e disposição de marca, né? Porque a pessoa vai precisar buscar dinheiro de um patrocinador que vai expor a marca nas bicicletas, e isso tem que ter um mínimo também. Então, é um balanço entre operação mínima que garanta o patrocínio e que também o investimento que ele vai fazer não se perca no início até ativar o sistema. Então, a gente vai ter que ser bastante provocativos assim, da sociedade para usar o sistema para que ele se revigore, né, e não nique, né, como em alguns casos aconteceu no mundo, que a gente fala de exemplos bons, mas tem exemplos péssimos, né, do uso da bike compartilhada, como, por exemplo, o caso de Roma, né, que não deu certo. Então, a gente está aprendendo também, tá? E agradeço as sugestões. O IPUF está aberto, é a casa do planejamento, a gente está buscando ouvir a todos. Nos faltam ouvidos, né, porque somos poucos, mas a gente está atento ao que está acontecendo. Obrigado. Bom, a gente tem ainda um tempinho para... a gente tem que finalizar 15 horas e 45 minutos. Peters quer fazer considerações? Peters, fez algumas anotações? Não? Para a gente fechar. Eu vou estar fechando a reunião aqui, então. Finalizando. Tem mais alguma manifestação? Então, senhores, quero comunicar que a nossa próxima reunião é no dia 5 de abril. Tá? Nós vamos discutir o uso da bicicleta e o avanço da Lei 78 de 2001. Eu falei para vocês que as reuniões da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana falam de outros temas também, não só das bicicletas. Mas nós estamos aí seguindo o que diz a Lei 12587, que é a Lei de Mobilidade Urbana, e priorizando os modais mais sustentáveis e mais ativos nas primeiras discussões do nosso calendário. Então, a gente vai discutir o avanço da Lei 078, que é uma lei importante para o município de Florianópolis, aprovada, se não me engano, em 2001, a lei é importantíssima. Acredito que algumas alterações foram feitas importantes, outras talvez possam ser sugeridas também para melhorar ainda mais essa legislação. E eu queria aqui aproveitar a fala do Michel
para fazer um fechamento. Eu peguei uma frase, Michel, eu não sei de quem é essa frase, mas ela diz o seguinte, sobre a questão de... Né, muita gente, eu já fui questionado, inclusive, fui questionado em 2 rádios, quando a gente falou das bicicletas serem colocadas antes da estrutura cicloviária. Não, mas eu vou colocar a bicicleta antes da estrutura cicloviária. Então, deixar claro para quem nos ouve o artigo 158 do Código de Trânsito, que diz que quando não houver ciclovia, ciclofaixas ou estrutura cicloviária adequada, a bicicleta pedala com prioridade sobre o veículo automotor individual no mesmo sentido da via. E a frase diz o seguinte, a relação é clara, quanto mais bicicletas estiverem circulando na cidade, maior a nossa capacidade de salvar vidas. Então, isso justifica qualquer número apresentado ali nos gráficos anteriormente. Eu não sei se é possível para a gente fechar, Fabiano, enquanto a gente vai colocando, abrir aquele link das bicicletas compartilhadas pelo mundo. Existe a possibilidade de a gente colocar ali para a apresentação, aquele que foi colocado, que tem todos os sistemas do mundo, para a gente apresentar para a população. Lembra? Tens aí. Consegue colocar? Se não der, também não tem problema. Dizer para vocês que no nosso site nós vamos disponibilizar todas as atas da reunião. O Fabiano está secretariando aqui para a gente. As atas, quem conhece o Fabiano sabe da extensão das suas atas de maneira bem cirúrgica, ali, bem delicada. Ele vai colocar tintim por tintim o que está nessa ata. O áudio também está à disposição. E certamente os vídeos estarão aí à disposição de todos vocês que estão acompanhando também, depois para rever alguns pontos. Nós temos alguns minutinhos ainda. Mais alguém? Claro, Michel. Desculpa, eu só queria cumprimentar os 3 colegas do IPUF, acho que eles merecem palmas, o Thales, o Augusto, e que são os que estão levando aqui o legado da Vera adiante. E acho que o Thales é uma representação daquilo, como mudou a característica do profissional da engenharia, né? Antigamente, uma formação do engenheiro não existia o modal bicicleta na formação do engenheiro. E o Thales é um engenheiro ativista. Antigamente não, o Tônio Antonieta de Berros está aí há pouco tempo para dizer que não é muito antigamente assim. Eu estou sendo um pouco pegando leve. Então, queria dar salva de palmas para esses meninos aí e tal. Quero agradecer também o pessoal da assessoria da casa. Já vou abrir a palavra para a senhora. Se eu puder se dirigir para o púlpito, aqui, é possível? Porque, como é televisionado e registrado em ata, a gente precisa das manifestações em púlpito. Tá? Agradecer também a presença da assessoria do vereador Herádio, aqui presente na nossa reunião. A senhora gostaria de se manifestar? Não? Então, terminando a reunião, a senhora pode se manifestar ali, em particular, para a gente, tá? Não há nenhum problema. Queria que a TV Câmara pudesse focar aqui nos sistemas de bicicletas compartilhadas. Depois a gente pode colocar esse link também. Isso são os sistemas pelo mundo, né? Então, nós não estamos aqui inventando a roda, isso aí já existe no mundo todo. Quem viajou para outras capitais brasileiras já teve a oportunidade de utilizar aí o Bike Sampa, o Bike Rio, outros sistemas pelo Brasil e pelo mundo afora também. Aqui a gente consegue abrir o número de bicicletas, a Europa, poder botar lá na China. Lá na China não. Fortaleza, Michael. Fortaleza tem sido uma referência na questão das bicicletas compartilhadas. Vamos lá em Fortaleza, então. É o maior número de viagens. Olha que dos interessante. Sistemas no Brasil, né? Fortaleza é o que maior número de viagens tem. Legal. Tem um na África. E qual o primeiro da África e qual a cidade? Fortaleza tem uma característica interessante, que a estrutura cicloviária lá é precária também. E o número de viagens é grande, então isso me surpreende. Olha que interessante. E essa semana, ou esse mês, eles inauguraram um sistema corporativo. Então, ele é entre empresas. É um sistema, é uma inovação bem interessante também, que eu até preciso me dedicar para saber direitinho como é que funciona. Interessante. Qual a diferença em relação ao sistema normal. Obrigado pela contribuição. Ótimo. Senhores, meu agradecimento especial aos técnicos do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. Fico cada dia
mais surpreso com a qualidade dos técnicos que a gente tem lá, tanto os de carreira quanto os comissionados. E acredito que a gente pode, a partir daquele instituto, construir uma cidade melhor, oferecer esse subsídio, muitas vezes para contrariar o que a população imagina ser o melhor para si, mas que não é. Diante disso, eu queria deixar aqui, para fechar essa reunião, dizer para vocês que eu espero menos motor e mais amor na cidade de Florianópolis. Um abraço, obrigado, até a próxima.